Já fazia uma semana desde a notícia sobre seu pai e ela não havia contado para Steven ainda. Sempre vomitando e bebendo muito para ajudar a passar a semana. Jeanette havia tido coragem de fazer algumas das muitas perguntas que teve, tendo obtido respostas variadas. Perguntou se ele sabia que a mãe havia um caso, o pai diz que sim. Perguntou se os irmãos sabiam da história, ele diz que não. Perguntou se ele tem total certeza de que é verdade, ele diz que sim. Perguntou se ele sabia quem era o pai verdadeiro, ele diz que sim. Perguntou como ele aguentou anos de casado sabendo que esposa tinha um caso que gerou 3 crianças, ele diz que não sabe. Perguntou se o pai biológico sabe que ela existe. Ele diz que não sabe. Pergunta como o caso da mãe acabou, ele diz que não sabe. Ela queria entender sua decisão, compreender, mas quanto mais pensava na história, mais furiosa ficava. A mãe era o centro da existência dela, e ela merecia saber. Ela teve chances de contar, oportunidades nas quais estava morrendo, mas mesmo assim não contou. Era enlouquecedor procurar respostas sem ter como encontrar. Ela queria desabafar, queria uma pessoa em quem jogar essas perguntas e receber uma resposta, uma voz com razão. Ela resolveu não contar ao Steven por enquanto, esperando o lance da religião dele passar, mas não passou e então ela tentou contar em um jantar. Ela diz ter algo importante para contar. E ele diz ter algo importante também. Ela espera ele falar, e então ele diz que é Jesus Cristo reencarnado. Seu primeiro instinto é gargalhar, mas ele não está brincando. Ela levanta sem acreditar e vai ao banheiro vomitar. É claro para ela que ele não está bem e que precisa de ajuda, mas ela não tem contato com amigos e nem familiares, o relacionamento era recente demais para isso. Jeanette tem um voo para Sydney de 14 horas, onde come um monte de coisas oferecidas no avião e vomita logo em seguida. Várias e várias vezes. Na última vez que vomita, percebe uma novidade, um pontinho branco em meio ao vômito. Ela vai até a pia e percebe que perdeu um dente. Como não tem como escapar, se encara no espelho por um tempo e odeia o que se tornou. Depois de pousar, já no carro, os pais de Steven ligam para ela. Ele havia telefonado alucinando e os pais o levaram para o hospital. Aparentemente Steven possa ter esquizofrenia. Seu motorista pergunta se está tudo bem. Ela pensa que está tudo uma merda completa, sua mãe mentiu a vida inteira, ela está presa nas algemas da bulimia, vai fazer uma coletiva de imprensa sem o molar esquerdo inferior e seu namorado era esquizofrênico. Mas ela responde que adora música e pergunta se pode aumentar. Depois de tudo, Jeanette se encontrou com um especialista em transtorno alimentar que achou na internet, e já quis desistir de imediato quando sua primeira tarefa era se pesar no início de cada sessão. Ela não queria se pesar, mas ele contou algumas loucuras que já presenciou e que ela não precisava olhar, nem ele contaria seu peso. Então ela sobe e ele faz sua anotação. Ela se encontra com Steven e começam a beber e conversar. Ele se desculpa por tudo o que havia acontecido, já estava um pouco melhor, depois das consultas e dos remédios. Eles se prometem cuidar um do outro e se sentem felizes. Já se passaram 3 meses e Jeanette nota alguns progressos. Ela iria comer um espaguete. Mas tudo o que comia, tinha que anotar e processar seus pensamentos. A maioria era sobre o que a mãe iria achar ou tinha ensinado. Ela não queria engordar, não queria ter o rosto inchado, não queria decepcionar a mãe, e tinha que anotar tudo. Logo estava chorando, parando de anotar. Seu especialista em transtorno alimentar, Jeff, estava lendo suas anotações e explicando as coisas para ela. Ela acordava muito tarde e pulava todas as refeições da manhã. Almoçava tarde, mal e pouco. Fazia um lanche mal e também pouco. E compensava tudo na janta antes de dormir, onde está com tanta fome que comia tudo e qualquer coisa substancial. Era seu primeiro desafio. Ela teria que normalizar suas refeições, comer corretamente. E é claro, não seria fácil. Já na sua primeira refeição ela começa a chorar, fica louca consigo mesma e chora mais ainda enquanto faz as anotações. Suja a folha com suas lágrimas e tenta começar a anotar de novo. Desiste, corre pro banheiro e vomita. De volta para a sessão com Jeff, ele explica que deslizes são normais e que não definem quem ela é. O que acontece é que ela não pode deixar que esses deslizes se tornem quedas. Ele explica que essa é uma parte importante da recuperação. Aceitar os deslizes e seguir em frente. Jeff explica que pessoas com transtornos costumam sentir muita culpa e vergonha depois de um deslize, e como não aceitam como deslizes e sim como fracasso, eles tendem a cometer o mesmo erro de novo, e caem no mesmo ciclo, o que se torna uma queda. Ela entende tudo muito bem e começa a se esforçar ao máximo. Ao contrário de Steven, que parece estar cada vez mais distante da realidade. Ele havia começado a usar maconha e não trabalhava mais, não fazia mais nada além de estar chapado. Jeanette dava passos largos na recuperação contra a bulimia, não abusava mais do corpo tanto quanto costumava abusar. E o inverso acontecia com Steven. Ela tentou ajudar de todas as formas, chamando ele para sair, jogando suas ervas fora, oferecendo terapia, mas nada parecia ajudar. Durante suas sessões, uma das coisas que mais estressavam Jeanette era sua grande casa cheia de problemas e reformas. Embora ela nunca tenha pensado em vender, agora parecia uma boa hora.
Ela relata alguns acontecimentos para Jeff, incluindo a situação de vazar em seu endereço e não se sentir tão segura. Ainda assim não quer vender sua casa, e argumenta com Jeff que talvez mudar o interior possa ajudar. Então ela contrata alguém para mudar o interior da casa e quando vê uma cortina com estampas de oncinha, muda de ideia na hora. Ela tinha que vender a casa. A pior parte foi comunicar a decisão aos avós. Seu avô apoiava, mas a avó não queria que ela vendesse porque aparentemente era uma casa linda e ela não poderia dizer às amigas que a neta vendeu a casa. No final, Jeanette diz que vai se mudar para uma casa em um local chique e a avó apoia a ideia. Jeanette se arruma para ir em um show, mas não consegue se decidir entre as roupas. Miranda e Colton tentam ajudar ela. Depois que decidem, vão para o show enquanto ela não consegue pensar em nada além de ficar nervosa. Não era seu primeiro show. Mas seria o primeiro show em que encontraria seu pai biológico. Embora não tivesse conseguido informação com seu outro pai, ele havia dito o nome completo e a profissão do pai biológico. Ele havia tocado várias trilhas sonoras como Star Wars, Jurassic World, Lost e inúmeros outros. E seu projeto paralelo que era uma banda de jazz. E agora, meses depois de decidir o conhecer, ainda não estava preparada emocionalmente. Eles chegam ao local e perguntas começam a aparecer na mente dela. Ela se pergunta se ele sabe que é o pai dela, se sabe que é pai dos irmãos, se estava perto quando era pequena, o que foi da relação dele e da mãe. Jeanette vai ao banheiro e Miranda acompanha. Talvez para verificar se ela não iria vomitar. Ela se maquia e se pergunta por que está tão preocupada com seu visual. Eles vão para a área do show e ficam por uma hora. O show acaba e eles correm para a escada de acesso ao palco para tentar chegar ao pai biológico de Jeanette. E embora tivessem seguranças, eles conseguiram. Jeanette para na frente dele na escada e ele percebe quem ela é. Ela diz que talvez eles tenham algo em comum. Seus olhos lacrimejam, e os dela também. Os 10 minutos seguintes são trocas de informações. Sobre ela, da existência dela, sobre os irmãos, sobre contato. Ele diz que esperava contato, diz que o relacionamento com a mãe não terminou bem, diz que a mãe dizia que ele era fisicamente abusivo, o que ele garantiu que não era, e que teve uma grande disputa judicial pela guarda deles. Logo eles se despedem e trocam números. Está feliz, confusa e triste por ele não ter procurado antes. No dia seguinte, ela dava mais um passo em sua recuperação. Já havia se livrado dela antes, umas 8 vezes, mas dessa vez era para valer e não queria comprar outra. Era o presente de aniversário que ela está se dando. Ela não queria mais que uma coisa tivesse autoridade sobre sua autoestima. Não importa o quanto tentasse combater, ela sempre se sentia reduzida a um número na balança. Se definir era difícil, complicado e confuso, um número na balança deixava tudo mais simples. E ela não queria que esse número pudesse ser a totalidade de quem ela era. Era o fim da balança. Também era o fim da sua relação com Steve, que não melhorou do seu vício. Enquanto ela lutava contra o seu, Steven se afundava mais, e não terminou por ele ser um peso, mas sim porque ele não queria aceitar ajuda. Embora ela estivesse começando a se sabotar por causa dele. Enfim, era o fim. Enquanto esses ciclos se encerravam, mais um chegava ao fim com um anúncio de seus agentes. Toda a equipe estava em chamada com ela. O que significava notícia boa ou ruim? E a notícia era de que a série que ela fazia havia sido cancelada. Ela diz que tudo bem e também faz um anúncio. Ela diz que vai fazer uma pausa nas atuações, não queria mais novos papéis. Uma carreira de 18 anos havia finalmente terminado em 2 minutos. Precisou de mais de um ano de reflexão e discussão com Jeff, mas chegou lá. Atuar era como brigar para ela, exaustante, e finalmente ela estava em paz. E principalmente, a vida pertencia a ela, e não a falas e atuações de personagens. Aos 26 anos, Jeanette recebe uma mochila de presente dada por Miranda. Enquanto vão para Disneyland, com fome, decidem comer algo. Jeanette já estava com alguns anos de tratamento e ainda continuava difícil comer, embora as coisas tenham melhorado significativamente. Ela não era mais considerada bulímica, mas sim alguém que exibe comportamento bulímico. Mas ela ainda quer mais, quer melhorar, ser forte. Jeff havia instruído que ela contasse sobre a situação para alguns amigos de confiança, e Miranda era uma dessas pessoas, que a apoiava muito. Antes deles saberem, Jeanette era a única responsável pelos deslizes, e só se sentia mal sozinha. Agora, se falhasse, iria decepcionar outras pessoas também. Como estava faminta, não conseguiu se controlar, comeu demais e acabou correndo para vomitar. Ela se lembra de algo que Jeff disse, de que ela não gostaria de ter 45 anos, com filhos em um Natal, e então ter que sair para vomitar. Pensa na mãe e não quer ficar igual a ela. A mãe não pensou em melhorar, mas ela vai. No final do ano, ela é convidada para um evento social pelo seu novo empresário, que a representa como autora. Ela quer comer, mas quer algo doce e ataca um cookie que jamais teria coragem de comer antigamente. Já fazia mais de um ano desde que vomitou e vários meses de que conseguia sentir prazer ao comer. A recuperação agora era tão difícil quanto no começo. Mas era difícil de modo diferente, porque ela enfrentava seus problemas pela primeira vez, em vez de ter que enterrá-los.
Ela processa não apenas o luto pela mãe, mas o luto pela infância, adolescência e início da vida adulta que nunca realmente irá conseguir viver por ela mesma. Ainda assim, é uma dificuldade que a enche de orgulho. Jeanette está no seu novo apartamento, jantando, quando seu telefone toca. Ela sabe quem é, e sabe do que se trata a ligação. Era Miranda, e embora fossem muito amigas, haviam se afastado, mas ela atende e logo começam as risadas. Miranda tenta, como alguém que ama a amiga, mas Jeanette nega atuar no reboot de iCarly. Não fazia bem para ela mentalmente, nem emocionalmente. Jeanette McCurdy está em frente à lápide da sua mãe, Deborah McCurdy. Cheia de adjetivos escritos, por que não conseguiram colocar apenas um? E ela se pergunta se as pessoas não poderiam apenas serem sinceras, principalmente com as mães. Corajosa, gentil, leal, doce, carinhosa, elegante, forte. Cuidadosa, engraçada, genuína, esperançosa, brincalhona, compreensiva, e assim por diante. Ela não era. Não era mesmo. As pessoas costumam romantizar os mortos, como se fossem santos, e eles não são. Ela havia colocado a mãe em um pedestal que não merecia, que foi prejudicial à vida e ao bem-estar dela. Deborah era narcisista e recusava admitir que tinha um problema, mesmo que fosse destrutivo para toda a família. Deborah havia abusado de Jeanette, emocional, mental e fisicamente de formas que terão impacto eterno sobre ela. Ela fazia exames ginecológicos até os 17 anos que deixavam seu corpo contraído de desconforto. Ela se sentia violada, mas não tinha voz nem habilidade para expressar aquilo. Ela foi condicionada a acreditar que qualquer limite imposto seria uma traição contra a mãe. Aos 6 anos foi empurrada em uma profissão que não queria. Ela é grata pela estabilidade financeira que a indústria proporcionou, mas nada além disso. Aos 11 anos ela foi ensinada a um transtorno alimentar que roubou sua alegria e qualquer resquício de espírito livre. Nunca contou que seu pai não era seu pai. Sua morte a deixou com mais dor do que cura, e várias camadas de sofrimento, como o luto por perdê-la, o sofrimento para aceitar que foi abusada e explorada, e finalmente o sofrimento de sentir saudade e sua falta. Ela sente falta dos discursos motivacionais, que a mãe tinha o dom de fazer e iluminar as pessoas. Sente falta do espírito puro, e a energia que às vezes poderia ser terna e cativante. Sente falta de quando ela ficava feliz, que não era tão frequente quanto ela gostaria, mas que era contagioso. Às vezes, quando sente falta dela, começa a fantasiar sobre como a vida seria se ela ainda estivesse viva. Que ela se desculparia e ambas chorariam e começariam do zero. Talvez a apoiasse. Mas percebe que é apenas romantização, e não a realidade. A mãe deixou bem claro que não queria mudar. Se ainda estivesse viva, faria o máximo para manipular e ser quem ela queria que fosse. Estaria vomitando e restringindo sua alimentação e comendo compulsivamente ou ainda uma combinação dessas três coisas. E ainda apoiaria isso. Ainda estaria forçando ela a atuar. Teria uma boa chance dela colapsar mental e completamente em público a essa altura. Ainda estaria profundamente infeliz e com uma grave doença mental. Olha para as palavras de novo: corajosa, gentil, leal, doce, carinhosa, elegante. Balança a cabeça, chora, e vai embora sabendo que não voltará. Bom, esse é o fim da nossa história. Obrigado por acompanhar essa jornada incrível até aqui. Apoie o canal curtindo, comentando e se inscrevendo. Vejo vocês na próxima história, até breve.